No mundo do poder, há uma grande habilidade que faz toda a diferença: a manipulação. Acontece que nenhum grande império foi construído sem milhares de marionetes manipuladas por um imperador. Nessa série de vídeos, meu objetivo é expor o mundo como ele realmente é, para que você possa aplicar estratégias em sua vida e obter o checkmate. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo ao lado negro das estratégias. Maquiavel disse: existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir que aquele que despreza o mundo real para viver no mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação. Um dos segredos da vida é compreender que, acima de tudo, ela é um jogo, e que as chances de vencer serão muito pequenas se não conhecermos as regras desse jogo. Mas espera um pouco, há algo muito estranho. Ninguém nos ensina essas regras. Nossa educação vive em uma cultura morta e ultrapassada que insiste em explicar infinitamente a Revolução Francesa, a tabela periódica, os motivos que levaram à descoberta da América, o princípio de Arquimedes, a teoria da evolução e assim por diante. Passamos entre 10 e 15 anos na escola e não aprendemos a enfrentar as batalhas diárias da vida de maneira prática, de maneira objetiva e de maneira muito mais realista. Nós não aprendemos as verdadeiras regras do jogo da vida. E para quem quer sobreviver no complexo e dinâmico ambiente dos dias atuais, talvez nenhum requisito seja mais indispensável do que compreender essas regras claramente. Sem conhecer as regras, não temos como participar do jogo. Assim, a grande maioria dos indivíduos se torna espectadora. Aqueles que descobrem as regras e aplicam se tornam os protagonistas do cenário. Eles estão em campo, onde está toda a diversão, aventura, glória e riqueza. Enquanto os demais, a esmagadora maioria, fica na arquibancada, assistindo a esses poucos se divertirem em vidas plenas e abundantes. E, pior ainda, quase sempre pagam para assisti-los. Mas o que é conhecer as regras do jogo? Falando de modo geral, conhecer as regras do jogo é entender a realidade como ela de fato é. Sem isso, viveremos como cegos, tateando no escuro. Não só tropeçaremos em nossas próprias atitudes por constantemente reagirmos da maneira errada, como por pura ignorância e ingenuidade cairemos em praticamente todas as armadilhas da existência. Esforçar-se por abrir os olhos para a realidade como ela é, desvencilhando-nos de todo apego e ilusão ingênua sobre o mundo e, acima de tudo, sobre as pessoas, é o começo de qualquer transformação humana. A coragem de encarar a realidade sem perder a fé e a esperança de que o mundo melhor é possível é o que separa o verdadeiro líder do manipulador corrupto. Quanto maior for a nossa compreensão das coisas, menos fracassos, menos frustrações e desapontamentos teremos. Quanto melhor compreendermos as pessoas, quanto mais entendermos as suas capacidades, suas aspirações, seus talentos, suas intenções, seus truques e suas motivações secretas, mais bem preparados estaremos para ajudá-las ou para nos defender. Por isso, desenvolver a habilidade de entender o que de fato motiva as pessoas e saber lidar de maneira adequada com essa compreensão é a lição mais importante que você pode aprender no jogo da vida. Pare e pense nisso por um momento. Nossa tendência habitual é reagir a tudo com base nos nossos valores pessoais que cultivamos. Tudo que estiver de acordo com nossos valores pessoais, nós consideramos bom, e o que não estiver, consideramos ruim. No mundo do poder e dos negócios, isso quase sempre é um erro terrível por dois motivos básicos. Primeiro, porque ao julgarmos tudo de acordo com nossos valores pessoais, cometemos o erro de pensar que todos cultivam os mesmos valores que nós, e que as ações deles estarão sempre de acordo com esses valores. E nesse caso, quase sempre nos frustramos, porque as pessoas raramente cultivam os mesmos valores que nós e suas ações sempre estarão de acordo com os valores delas e não com os nossos. Segundo, porque agir sempre com base nos mesmos princípios nos torna extremamente previsíveis e, por consequência, vulneráveis diante daqueles que, por mesquinharia, inveja, ódio ou ambição, desejam nossa ruína. Por isso, se você busca poder, prestígio e sucesso, tem que compreender que nada do que existe ou acontece é completamente bom ou ruim, que nada é tão mal que não tenha um lado bom ou tão bom que não tenha algo mal.
É preciso que você tenha sempre em mente que não importa o quanto uma coisa pareça inútil ou prejudicial, se você estudá-la bem, se analisá-la detalhadamente, encontrará uma virtude, um ponto forte, algo que pode ser explorado ao seu favor. Pense sobre a morte, por exemplo. Ela é boa ou ruim? Para a maioria das pessoas, ela é extremamente indesejável e, portanto, ruim. Mas, na verdade, ela não é boa nem ruim. A morte é um evento inevitável e necessário. Imagine como seria o mundo se todos os seres, incluindo os humanos, vivessem para sempre. Essa ideia é quase inconcebível. Portanto, a morte tem o lado ruim, a perda de nossos entes queridos, e o lado bom, pois possibilita, entre outras coisas, a regeneração das espécies. Desse modo, a partir de hoje, seja você quem for, onde quer que você vive, qualquer que seja a sua ocupação, em vez de olhar para as coisas à sua volta como boas ou ruins, desenvolva o hábito de olhá-las como eventos, circunstâncias, causas e consequências. Por mais simples que esse costume possa parecer, ele provocará uma tremenda revolução em sua vida. Ele fará com que você passe a fazer parte do pequeníssimo grupo de pessoas com a habilidade de ver as coisas como elas realmente são. E a partir disso, mudá-las para como você gostaria que elas fossem. Ver as coisas como de fato elas são e não como você gostaria que elas fossem, lhe trará enorme sabedoria e poder de discernimento. Existem 3 vantagens claras e definidas em ver as coisas como elas são, e elas lhe darão essa sabedoria e poder de discernimento. A primeira é que você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal. As pessoas agem e reagem para defender seus valores e desejos próprios, e não necessariamente para atacar os seus. Ao compreender isso, você entenderá que conhecer a motivação das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida. Se você entender seus valores e a razão maior que as motiva, poderá prever suas ações, o que aumentará muito o seu poder sobre elas. Ao prever suas atitudes, poderá agir agora de acordo com a resposta que você deseja delas no futuro. A segunda vantagem é que você abrirá mão da rigidez que existe naqueles que enxergam o mundo apenas por 2 extremidades, o preto ou o branco. Aqueles que percebem a realidade assim perdem toda a beleza e a magia que existe no azul, no amarelo, no vermelho, no verde e nos seus infinitos matizes. Pessoas que alcançam prestígio, poder e riqueza são flexíveis e maleáveis. Elas entendem que as regras que valem para uma circunstância deixam de existir quando ela desaparece. Elas sabem também que uma circunstância nunca se repete exatamente da mesma maneira. Por isso, elas nunca se apegam a fórmulas fixas, rígidas e desgastadas. Elas são altamente sensíveis às circunstâncias presentes e seguem seu caminho com as mesmas características da água, se adaptando rapidamente ao contexto, mudando sua forma a todo instante, mas sem abrir mão de sua essência. Compreenda. Pessoas rígidas e inflexíveis num primeiro momento podem nos passar a impressão de força e poder, mas essa impressão não dura muito tempo. Logo, elas são superadas e deixadas para trás. Por outro lado, uma pessoa flexível e maleável, embora muitas vezes seja criticada por isso, terá enormes chances não só de chegar ao poder, mas de se manter nele, porque ao se adaptar às circunstâncias, ela se reinventa sem cessar. Se você deseja seguir em frente, é importante que não esteja preso. A terceira vantagem de se ver as coisas como elas são é de que você se tornará uma pessoa muito mais autêntica. Valores e princípios costumam ser herdados do nosso mundo exterior, família, religião e cultura. Ao seguir esses valores, muitas vezes abrimos mão daquilo que realmente pensamos e desejamos, e com isso, reprimimos nosso verdadeiro eu. Além disso, quem depende demais das ideias e convicções dos outros não terá ideias e convicções próprias e, por isso, dificilmente terá a iniciativa necessária para exercer uma liderança forte e duradoura indispensável para a conquista do poder. Lembre-se, o poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre são consequências da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Se você não tiver a habilidade de ver o mundo como ele realmente é, se não compreender as regras do jogo, se medir tudo por seus valores pessoais, se ignorar o que motiva os outros e pensar apenas nas suas ambições pessoais, nem sequer conseguirá perceber esse vazio, quem dirá preenchê-lo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo nosso e comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo. E lembre-se, é só o começo.